Olá, muito boa tarde. Os dias de verão podem ser a ocasião para colocar a leitura em dia, para pegar naqueles livros que ficaram à espera de tempo que as férias podem proporcionar. Nos próximos minutos vamos falar sobre leituras com o Padre Armindo Vaz, a quem pediremos também propostas de algumas obras para estes dias. Padre Armindo, boa tarde. Obrigado por estar connosco em dias de descanso para muita gente neste verão. No seu caso, os dias de verão, os dias de férias são também dias para pôr leituras em dia? Sem dúvida. E, sobretudo, procuro que o descanso do corpo e da mente, da capacidade reflexiva, seja uma oportunidade para também descanso da alma. E a melhor forma de dar descanso à alma é pô-la a meditar, a orar, a meditar. E para este tempo eu tinha uma sugestão a fazer que está relacionada com a situação da sociedade em que vivemos hoje, pelo menos com um aspecto da sociedade em que vivemos hoje. Se até há 60, 70 anos a fé se transmitia dentro de um ambiente cultural, desde o nascimento das pessoas até à morte, em que se acolhia Deus no interior da sociedade, hoje o Ocidente está a viver uma cultura da ausência de Deus. A maioria da sociedade não só não parece interessada em fazer a experiência de Deus, veio até como antagonista do ser humano, rival da sua felicidade. O Deus que até há 60 anos se mantinha vivo na sociedade, na vida das pessoas, está um pouco, em muito lado, a ser convertido num fóssil, o objeto esquecido, talvez desnecessário. Ora bem, isto tudo implica muito coincide com a cultura das novas tecnologias. As novas tecnologias. Mas estão nessas tecnologias é que está a causa desse afastamento de Deus da sociedade? Não está, mas as duas coisas estão ligadas e ajudam-nos a compreender ambas. De facto, o mundo do digital está a afetar todos os setores da sociedade, onde a localização da pessoa conta pouco. Ora bem, neste sentido, eu recomendaria 3 livros deste autor que aparece aí, que é Yuval Noah Harari. Ele tem 3 livros principais. Ele é um professor de História Universal da Universidade Hebraica, em Jerusalém, mas dá aulas também noutras universidades pelo mundo fora. E escreveu estes 3 livros. O primeiro é Sapiens, que não está aqui. E depois escreveu, mais adiante, estes outros 2, Homo Deus e, finalmente, 21 lições para o século XXI. Particularmente interessante é o último, 21 lições para o século XXI. E aí ele aponta precisamente tudo isto. Deixa-nos entender que a esfera das tecnologias, eu leio um pouco disto que eu escrevi num artigo meu, numa revista, diz ele que a esfera das tecnologias da comunicação e da informação, que tem imposto mudanças na sociedade, está a reconfigurar a realidade humana, confrontando-nos com os maiores desafios que a espécie humana algum dia encarou. Ela, diz ele à letra, a sociedade pode em breve deixar milhares de milhões de seres humanos fora do mercado de trabalho e sabotar tanto a liberdade como a equidade. Pode reestruturar não só economias e sociedades inteiras, mas também os nossos próprios corpos e mentes. No próximo século, vai conferir-nos o poder de manipular o nosso mundo interior e de nos reconfigurarmos, mas
como não compreendemos a complexidade das nossas próprias mentes, as mudanças que fizermos podem perturbar o nosso sistema mental ao ponto de também ele entrar em falência. E remata assim: a revolução da tecnologia da informação é liderada por engenheiros, empresários e cientistas que dificilmente estão cientes das implicações políticas das suas decisões, que certamente não representam ninguém. E depois vem a dizer que a tecnologia da informação e da comunicação tem impacto até na forma como nós olhamos para dentro de nós próprios. Esse livro é um grande desafio e lê-se... Toca no realismo da sociedade da informação que temos. Porque ele diz que a sociedade está a mudar e vai mudar muito para o futuro, mas nós já estamos dentro dessas mudanças. Às vezes não nos apercebemos. E que pistas aponta? Pistas... Diante dessa realidade, que é incontornável, não é? Pistas. Ele é judeu, é um escritor judeu. Eu acho que é preciso lê-lo com um sentido crítico. No geral, ele tem razão naquilo que diz. Ele estudou, informou-se muito bem sobre as possibilidades enormes que as novas tecnologias abrem ao ser humano de hoje. De vez em quando é preciso ter em conta que, sobretudo no que diz respeito à ligação das novas tecnologias ao religioso, ele tem uma visão, uma perspectiva muito própria, não é? Muito própria. Não só de judeu, mas também de não crente. De não crente. Ele confessa-se agnóstico, não se preocupa, e então, se calhar, nós podíamos pensar, pois é, mas isso pode ser uma condicionante, um condicionalismo em que ele não quer abrir mais uma janela. Abre muitas janelas, mas se calhar nós podíamos sugerir-lhe: professor, por que não abrir mais esta janela para a transcendência? O não abrir essa janela não será uma limitação redutora para as capacidades, embora finitas, do ser humano? Estamos a privá-lo de se projetar para além de si próprio, por exemplo, tentando penetrar no mundo do divino que nos vem realizar. Não porque seja, por exemplo, uma espécie de devocionismo ou de religião. Não. É no sentido de que nos vem completar enquanto seres humanos. Dá-nos mais ser à nossa essência de ser humanos. E, portanto, leitura, sim, aberta, reflexiva, mas crítica. Não sei se quer referir também a outro volume, ao Deus. Sim. Temos aqui outro livro de um professor da Universidade Católica. No caso, o Criação Divina Sem Pecado Humano. Criação Divina Sem Pecado Humano. Que é... Eu digo desde já, é o professor da Universidade Católica, é o professor Armindo Vaz, que estamos aqui connosco. Sim. Que é uma leitura inovadora sobre os capítulos 2 e 3 do livro do Gênesis, a segunda narrativa da criação bíblica. Ora bem, a leitura tradicional deste texto é, como sabemos, aquela que vê no texto a história de Adão e Eva, a história do paraíso terrenal, a história do pecado original, a história de Eva criada de uma costela do homem, etc, etc. Ora bem, a sua leitura qual é? Muito inovadora. Ao contrário daquilo que se fazia, procurar contextualizar este texto. Contextualizá-lo, isto é, situá-lo no contexto histórico, cultural, literário, religioso, do tempo em que ele foi escrito, para que nós possamos compreender o tipo de linguagem que temos ali e assim podermos compreender a mensagem que o texto queria passar. E certamente não se vê que esse texto nos fale de um pecado, de uma falta moral, muito menos de um pecado ou de um pecado original. Claramente não.
eu proponho uma leitura aberta às literaturas do tempo e também de hoje. Um texto, uma leitura aberta que pode ser enriquecida com as ciências humanas de hoje, especialmente com a filosofia, com a psicologia, especialmente com a antropologia dentro da filosofia, especialmente com a antropologia, que podem enriquecer muito a leitura deste texto. Mas quer isso dizer que toda esta perspectiva do pecado original... não tem fundamento neste texto. Nesse texto. E deve por isso ser posta em causa? A doutrina dogmática do pecado original é uma doutrina que nos é proposta pelo magistério da Igreja, definitivamente a partir do século XVI, no Concílio de Trento, e é verdade que essa doutrina foi fundamentada em textos bíblicos, mas essa doutrina não tem base textual em textos bíblicos. Não, certamente, em Gênesis capítulos 2 e 3, mas também não tem base textual na Carta aos Romanos, capítulo 5. Paulo não queria falar do pecado original, queria falar de uma teologia sublime, uma espiritualidade para a vida do ser humano. Sem dúvida que também uma descoberta a fazer por estes dias. Nestes dias de férias, é um livro que se lê rapidamente e, apesar de a linguagem ser rigorosa para provar, para documentar esta nova proposta de leitura, mas mesmo assim lê-se bem. Não é um livro que vai criar inquietações no leitor? Pode criar interesse em aprofundamento da fé que nos é proposta pela Igreja, mas não tira a fé das pessoas. Pelo contrário, a proposta é de purificar a fé, de limpar a fé de pressupostos que eram tidos ao ler-se aquele texto bíblico e que não estão lá. Não estão. Esses eram pressupostos. Portanto, temos que privar a nossa leitura deste texto daqueles pressupostos e ler esse texto bíblico com aquilo que ele queria dizer. Para isso temos que procurar descobrir o tipo de linguagem. E aí eu faço uma proposta muito interessante. É que as pessoas, neste verão, virem um bocadinho o conceito redutor que têm de mito. As pessoas, quando pensam mito, quando falam de mito, pensam logo mentira. É mentira. Sim. É falsidade. É erro. Ora bem, pelo menos a partir de meados do século XX, a imagem, a ideia de mito mudou completamente. O mito não é mentira. Pelo contrário, o mito é uma linguagem, é um tipo de linguagem, é uma expressão que deve ser levada muito a sério e que nos quer comunicar aquilo que é mais profundo no ser humano. Aquilo que a linguagem abstrata, filosófica, científica não consegue dizer-nos do ser humano, o mito consegue, através da linguagem simbólica. E também essa linguagem que preenche essa narrativa dos primeiros capítulos do Gênesis. É essa linguagem. Fica esse desafio para descobrir a partir da leitura deste livro do Padre Armindo Vaz e agradeço essas sugestões. E agora, de forma necessariamente mais breve, vamos olhar os 3 textos que são lidos nas Eucaristias deste domingo e começamos por escutar o texto do Evangelho. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que esperam o seu Senhor ao voltar do casamento para lhe abrirem logo a porta quando chegar e bater. Felizes esses servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa, e passando diante deles, os servirá. Se vier à meia-noite ou de madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Compreenda isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não o deixaria arrombar a sua casa. Estai vós também preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Padre Armindo Vaz, ouvimos uma forma breve, que é a proposta para a liturgia deste domingo, do texto do Evangelho, e para que mensagem aponta esta parábola?
ela situa-se no contexto do Evangelho de Lucas, num trecho muito mais amplo, cuja ligação se pode ver logo neste primeiro versículo do trecho lido. Não temas, pequenino rebanho, porque aprouve ao vosso Pai dar-vos o reino. Esta é a proposta do Evangelho. Ele não é um montão de preceitos, de ordenações, de mandatos. O Evangelho promete um reino, um império. É o reino de Deus. Diz Jesus, sugere Jesus, um reino onde a traça não entra e onde os ladrões não são capazes de penetrar. Ou seja, Jesus aponta de novo para a vida humana como o grande tesouro que é preciso guardar de todas as maneiras. E então sugere, para guardar este tesouro, sugere: vendei o que possuís e dai-o em esmola. Fazei um tesouro inesgotável nos céus. À primeira leitura, as pessoas poderiam pensar: bem, mas Jesus está aqui a pretender o quê? Está a querer retirar-me as minhas seguranças, as minhas economias, para poder viver de uma vida um pouco mais folgada. Ora bem, claro que Jesus não tem nada contra as riquezas em si. Jesus nem queria privar as pessoas da riqueza. Na Bíblia, as riquezas são um bem, são uma bênção de Deus. O que Jesus queria dizer era que as riquezas, com o fascínio que têm, precisamente porque são boas, com todo o fascínio que emitem, não salvam. Isto é, não são capazes de dar sentido definitivo à vida humana. E por isso o ser humano tem que saber lidar com sabedoria com as riquezas. O mal da riqueza é ser boa. E então ela pode arvorar-se em rival de Deus, que também é bom, atingindo a relação com Deus e com os outros, sobretudo a relação com os outros. Se o endinheirado ama Deus e o próximo, não ama o dinheiro que tem. Se ama o dinheiro que tem e se ama também o que não tem, dificilmente amará Deus e o próximo. Como diz noutra parte do Evangelho, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, lidar com as riquezas com sabedoria, o que é que significa? Significa relativizá-las. É um texto que está preenchido de sabedoria, nomeadamente nessa abordagem ao dinheiro. Há que dar-lhes importância, mas a importância que têm, não mais do que... Não se podem absolutizar. Sim. Há que lidar com elas com distância, desprendimento. Mas Jesus ensina-nos sobretudo a usá-las bem, como um ótimo bem, isto é, investindo. Como investes? Que é o que nós fazemos pondo o dinheiro no banco. Outra forma de investir nas riquezas é usando-as fazendo bem aos outros. De que forma, ou em que contexto, o livro da primeira leitura, da sabedoria, fala na salvação dos justos e a perdição dos ímpios? Porque, mais uma vez, esta primeira leitura foi escolhida para estar em ligação com o texto do Evangelho deste domingo. Ora, o texto do Evangelho sugeria que, precisamente para guardarmos este tesouro inesgotável que não devemos deixar roubar, Jesus sugeria: estai atentos, vigilantes, estai à espera, estai preparados, porque quando menos pensais virá o Filho do Homem, estai à espera. Ora, é disto que fala a primeira leitura. Da espera dos filhos de Israel quando saíam da escravidão do Egito. Estavam à espera do Deus libertador que, passando por eles, os libertava, afundando os egípcios.
Na segunda leitura, Carta aos Hebreus, no capítulo 11, e perguntava-lhe pelo significado dessa frase com que inicia o texto. A fé é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se veem. A fé é a garantia dos bens que se esperam. Portanto, o autor da Carta aos Hebreus está a ligar a fé à esperança. Aliás, são as três virtudes chamadas teologais que nós costumamos nomear em conjunto: fé, esperança e amor. A esperança é aquela que mobiliza. A esperança é aquela que mobiliza a fé. Põe a fé em movimento, como a Abraão. A fé pôs Abraão em movimento. A fé na palavra de Deus. A palavra de Deus, Abraão foi para onde pensava que Deus o queria conduzir. Deixou-se conduzir por Deus, tendo nele toda a confiança. Isto é, teve fé e esperança. A esperança consistia em puxar o futuro para o presente, de maneira a que a esperança fecundasse e iluminasse a vida presente. E é sem dúvida também uma mensagem apropriada para estes dias e que se pode cultivar pelas leituras, também aquelas que aqui deixou o Padre Armindo Vaz como proposta para os dias de verão. Agradeço, Padre Armindo, por ter estado connosco. Boas férias, se for o caso também para si. Muito obrigado. Boas férias. Esta noite, e como acontece ao longo dos dias da semana, fazemos-lhe companhia na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde, boas férias, se for o caso. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.